Estamos começando mais um Comissões em Debate. O nosso convidado de hoje é o vereador Muri de Brigadeiro, do PRP, Partido Republicano Progressista. Em seu primeiro mandato, o vereador Maurício Rodrigues da Silva é o segundo vice-presidente da Câmara Municipal de Sorocaba desde o exercício de 2014. Mais conhecido como Muri de Brigadeiro, foi eleito pelo PRP nas eleições de 2012 com 3.374 votos. É presidente da Comissão de Ciências e Tecnologia da Casa e membro da Comissão de Agricultura e Abastecimento. Filho de Genésio Rodrigues da Silva e Olga Maria Rodrigues, Muri de Brigadeiro nasceu em Sorocaba, no interior de São Paulo, em 13 de março de 1976. Tem 4 irmãos, graduou-se em marketing pela Universidade Cidade de São Paulo e é pós-graduado em gestão de políticas públicas. É também autor do livro Histórias do Bairro Brigadeiro Tobias, que resgata casos antigos do bairro. Líder comunitário desde o ano 2000, candidatou-se pela primeira vez em 2012 a vereador e já foi eleito e está aqui na Câmara Municipal, realizando trabalhos como presidente dessa comissão de Ciência e Tecnologia, inclusive instituiu a Semana Municipal de Ciência e Tecnologia, que é uma lei sua, a lei de 2014. Muri, obrigada pela sua presença aqui. Como é que começou essa sua história no bairro? Você já nasceu no bairro ou mudou para Brigadeiro Tobias quando era criança? Também agradeço, quero cumprimentar você. Obrigado pela oportunidade, uma forma legal de conversar com as pessoas que acompanham a política. A dinâmica do legislativo é bastante grande, então até o vereador tem dificuldade de acompanhar, então essa pausa para a gente poder conversar e falar um pouco do nosso projeto é uma oportunidade legal, eu agradeço. Mas respondendo a sua pergunta, eu nasci em Brigadeiro, tenho minha mãe e meu pai que moram em Brigadeiro há muitos anos e tenho a raiz no bairro. Eu nasci num bairro que ele sempre foi tão fora do que o poder público poderia fazer para o nosso bairro, que tem gente na cidade de Sorocaba acha que o bairro de Brigadeiro Tobias ele é uma cidade, não acha que é um bairro de dentro de Sorocaba. Porque ele é um pouco afastado. Você vê o quanto isso é uma coisa que aconteceu em toda a história do bairro. Eu crescendo, vendo as suas necessidades, as dificuldades, as deficiências de um bairro como qualquer outro, como periferia, o poder público não alcançava por conta da história do bairro também não eleger nenhum representante. Onde que o representante ele procura trazer o olhar do poder público para poder melhorar a região onde ele mora, onde ele atua, onde ele tem o reduto eleitoral, né? E eu cresci vendo muitas deficiências no bairro, muitos problemas sociais que envolvem não só a questão de investimentos que o poder público tem que fazer, mas as questões sociais que vai o problema de droga, falta de educação. E nós trabalhamos bastante nisso. E por ver isso, que eu comecei a me despertar para a política, tentar melhorar essa realidade. E foi justamente em 2000 que você foi eleito líder comunitário, começou essa sua liderança comunitária no bairro. Já conhecia muita gente, foi criado ali, era o seu ambiente, e você, sentindo essa necessidade, foi representar as pessoas dali para pedir melhorias, não é isso? E na época tinha muito mais coisas para pedir do que hoje, né? Tinha. O bairro continua crescendo, como toda a cidade. Como é que é o transporte da população de lá para cá? Porque tem que vir pela Raposo Tavares, então a gente vê que, eu não sei se tem ônibus toda hora para vir para cá, porque muita gente estuda em Sorocaba, quer dizer, no centro de Sorocaba ou em outros bairros, e lá é um pouco afastado, assim como também o atendimento médico mais especializado tem que ser deslocamento, tem que haver o deslocamento. Como é que a população enfrenta essa situação hoje de transporte lá? Esse é um desafio também daquela região, por ser um bairro afastado e também ele é um bairro espalhado. É um bairro que tem um território grande. Tem lugares que é 10 quilômetros para a pessoa chegar no centro do bairro, né? Na avenida principal onde tem o comércio, né? Isso é um desafio, porque... Há uma área rural ali muito extensa, né? Uma área rural e realmente existia, desde o início do meu mandato, até antes, existem problemas, mas existiam problemas maiores ainda em relação à questão de horários de ônibus. E nós trabalhamos bastante nisso, ouvindo a comunidade, indo lá até o bairro do Genebra, o bairro do Mato Dentro,
o bairro de Inhaíba. Esses três que eu estou citando são 6, 8 quilômetros das pessoas para chegarem no centro do bairro. E o transporte escolar também, né, para as crianças. Ouvindo bastante a comunidade para poder entender melhor essa situação, nós podemos pontuar, trabalhamos com a URBS, em conversa com o governo municipal, de entender a necessidade dessa região, que é diferente de outros lugares de Sorocaba, e pontuar e trabalhar nisso e melhorar. Então, conseguimos vários avanços no bairro do Mato Dentro. Eles tinham um problema que eles queriam vir até fazer os pagamentos das suas contas, consumir dentro do bairro de Brigadeiro Tobias, porque eles se sentem no contexto do bairro de Brigadeiro Tobias. O acesso a ônibus mais próximo para eles era a Aparecidinha. Mas eles queriam vir até o comércio do bairro, aproveitando... Então, é Brigadeiro Tobias e adjacências. Existem alguns bairros ao redor de Brigadeiro Tobias, como esse que você está falando. São bairros rurais, sim, muita estrada de terra. Eu acredito que não só falte, além do transporte, seja difícil o asfalto, esse acesso. Eu não sei como é que é a situação de água lá também. E até das condições básicas, como esgoto, né? A questão do ônibus tem essa questão que também o próprio bairro ele tem mais de 100 quilômetros somente em estradas de terra. Então, você vê a dificuldade que é. Então, nós acredito que por conhecer essa realidade, eu já cheguei dentro do meu mandato no início, trabalhando essa questão e pontuando, mostrando isso para o prefeito. Isso ajudou muito porque o prefeito já foi prefeito da nossa cidade há 20 anos atrás, conhecia muito a realidade do bairro de Brigadeiro Tobias. E isso facilitou o diálogo e o entendimento dele poder focar nisso e trabalhar e ajudar essas pessoas da região mais retirada da cidade. Então, tem tido um resultado legal. Sempre que acontece, como esses dias nós temos algumas chuvas que são fortes, e existe um equipamento da prefeitura, algumas máquinas que já ficam especificamente para esta área. Foi dividida a cidade de uma forma mais inteligente, coisa que não era antes, para atender essa necessidade, não atender o vereador ou algumas pessoas que pedem. Não, mas é o perfil do bairro que precisava ter esse olhar diferenciado e está tendo. Onde que quando chove a prioridade é para os ônibus, onde as crianças passam para ir para a escola e tal. Mas eu considero um grande avanço, uma grande melhora que nós pontuamos aqui dentro do mandato. Estamos tendo esse resultado em relação à melhoria nas estradas de terra. Isso é um avanço para nós. Eu imagino que até para você mesmo, como parlamentar, seja difícil a locomoção, né? Já que essa comunidade, algumas comunidades ao redor, no entorno de Brigadeiro Tobias, não tem como chegar até você muitas vezes, você tem que sempre visitar as comunidades, chegar até as pessoas. Isso faz com que você perceba também nesse trajeto outras dificuldades que eles têm. Você vê daí a realidade do bairro, um povo que é mais simples, né? Na sua maioria não tem uma boa formação, principalmente nessas áreas mais retiradas, né? E por isso também sofre com, às vezes, falta de água, falta de esgoto. O bairro, como ele é um bairro bastante áreas rurais, essa área rural, o poder público não tem um planejamento e não vai ligar o esgoto onde é considerado uma área rural. Mas ainda na área urbana, nós temos esse problema na área que é considerada urbana. Diversos locais faltando o mínimo, que é a questão da ligação de esgoto. Que às vezes quem mora na cidade que tem isso já automaticamente até esquece do quão importante é esse benefício básico. Eu estou num bairro que não possui isso. E é curioso, né, que eu, quando fui eleito, eu já estava morando, eu sempre morei em Brigadeiro, nunca mudei, né? Mas quando eu me casei, eu fui morar numa rua que não tinha esgoto. E essa rua é onde eu moro até hoje e vou continuar morando. Eu sempre falo que é lá que eu vou ficar porque já era a minha residência e agora eu tenho que ajudar todo aquele povo da rua para poder melhorar essa situação. E estamos pontuando isso, trabalhando. Acredito que até o final do mandato, que é o ano que vem, terá um bom resultado em relação a esta rua onde que eu moro também. Acabei indo morar nessa rua, mas essa é um problema maior por conta da ligação de esgoto, está ligado a uma travessia que precisa ser pedido para a Via Oeste, que pede para a Artesp, portanto esse problema ele demora mais. E é um custo maior. Mas os que são menores, e eu pontuei assim, para poder levar isso ao SAI, ao diretor do SAI, em conversa com o prefeito, ver esses problemas e ver onde que eu posso pontuar primeiro, porque nós temos um tempo muito curto. O vereador ele não vai executar, ele não faz, mas eu acredito e assumo isso como parte da responsabilidade nossa, porque nós temos esse contato com o governo municipal, somos da base, meu partido é da base do prefeito, de trazer as informações, porque eu estou lá mais próximo, eu vivo aquela situação, né? Eu conheço aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu estou propondo.
Então a gente propôs os problemas mais antigos. Então esse é um critério que para mim, poder andar na rua, mas por que um lugar está sendo feito e outro não? Às vezes um lugar tem 50 anos, o outro tem 10. Os dois, por exemplo, não tem esgoto, mas eu tenho que atuar naquele mais antigo, é uma questão lógica. E tem dado esse resultado. Está sofrendo há mais tempo, né? E... Daqui a pouco a gente vai voltar, Muri, no próximo bloco, para falar mais um pouquinho sobre o bairro, inclusive sobre o seu livro, né? Histórias do bairro de Brigadeiro Tobias. Eu quero que você explique um pouquinho para a gente como é que foi essa ideia e como é que é esse seu projeto, tá bom? Tá legal. O Comissões em Debate volta daqui a pouco. A Prefeitura de Sorocaba e o SAI estão preparados para que uma água de qualidade chegue até você. 5 novos reservatórios foram implantados na cidade. A estação de tratamento do Cerrado foi modernizada. O novo anel adutor na Zona Norte foi concluído, além de outro de distribuição na Zona Sul. Também estão em andamento os projetos para ampliação e criação de novas estações de tratamento. Mas você também precisa fazer a sua parte. Feche sua torneira, abra sua mente. Essa é a Consciência Azul. Comissões em Debate está de volta com o nosso entrevistado de hoje, que é o vereador Muri de Brigadeiro, do PRP. Histórias do Brasil, Brigadeiro Tobias. Este é o livro de autoria do vereador Muri, que é lá da comunidade dele, contando histórias, contos, casos que ficaram conhecidos. Esse resgate histórico de um lugar que você tanto gosta. Como é que foi a história de fazer esse livro? Como é que surgiu a ideia desse projeto? Também, por curiosidade do bairro, eu percebi que, às vezes, muitos jovens, até mesmo algumas histórias contadas pelos antigos, nós ou não acreditávamos, coisas importantes, nós sabemos que a importância histórica do lugar onde você vive é muito importante para você ter uma consciência melhor de onde você mora, para você entender o seu passado, para você poder atuar com mais orgulho onde você mora, na sua cidade, no seu bairro. E tinha várias histórias curiosas que eu ouvia falar e também fiquei curioso para saber se é verdade ou não e comecei a ir atrás, né? No bairro tem um jornal informativo de Brigadeiro e nesse jornal eu pesquisava alguma informação e colocava no jornal do bairro como forma de prender o leitor. E à medida que eu fui fazendo, foi tendo várias histórias interessantes. Durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos fazendo, foram uma pesquisa de 8 anos, na verdade, para poder chegar nesse conteúdo. Algumas histórias ficaram fora. Eu tenho até Tem a ideia de alguma fazer história curta que dá para contar aqui, rápido? Tenho a ideia de fazer outro livro, colocando mais coisas interessantes, mas o propósito é chegar nas escolas, nos jovens, eles saberem que essa parte histórica aí do bairro é verídica. Não porque eu estou contando, mas porque a pesquisa que eu fiz foi séria, né? Eu fui atrás do Gabinete de Leitura Sorocabano, perguntando, por exemplo, respondendo a sua pergunta. Tem cemitério, jardineira, antiga Tem essa história escola. do cemitério. Existia essa conversa no bairro. Eu, por conhecer as pessoas antigas do bairro, fui atrás. Eu encontrei um senhor que foi a família dele que doou o terreno para a criação desse cemitério que a prefeitura não tem conhecimento. Então, ele foi um cemitério clandestino. Foi feito por conta de uma epidemia que estava tendo, da epidemia de febre amarela, e a população não tinha muita tecnologia, então a pessoa vinha a falecer, eles já enterravam o mais rápido possível e no lugar mais próximo possível. Então fizeram esse cemitério que não tem esse registro na cidade. E o que eu considerei, né? Considerei a história, eu encontrei a pessoa onde a família dela doou esse terreno, a memória oral, as pessoas contam isso no bairro, o que acontecia lá. Tem fotos, né? Nós temos fotos. E eu, por ter seriedade naquilo que a gente está fazendo, e você colocar isso num livro, você tem que ter uma pesquisa bem fundada, eu fui no local também e achei 2 lápides lá. Achei vários pedaços assim e montei elas, levei para minha casa, montei e deu 2 lápides montadas certinho. E uma curiosidade assim que despertou mais em mim ainda, que as lápides eram da família Prestes de Barros. São famílias importantíssimas, uma das mais importantes da história da nossa cidade. Aí veio a questão, o que aquelas lápides estariam fazendo lá? Eu comuniquei ao jornal Cruzeiro do Sul, que foi falar com a família disse que não tem conhecimento, que a placa era Emerenciano Prestes de Barros, dizendo que ele não está enterrado lá e sim no outro cemitério aqui da cidade. Mas qual a ideia de alguém levar uma lápide lá? Uma lápide com nome. Então ficou essa dúvida.
né? Agora, qual o próximo passo, possivelmente um dia, seria fazer um estudo. A prefeitura, talvez, não sei, através de alguma secretaria, provavelmente da cultura, sei lá, fazer um estudo e estudar aquele chão ali, localizar saber se tem o tamanho realmente do cemitério e tal, para montar esse quebra-cabeça importante da nossa história, já que tem a ver com essa epidemia que aconteceu no mundo inteiro. E resgatar essa importante parte histórica. Essa é só uma das histórias. Eu lembro que um dos seus focos aqui é defender o resgate da história de Brigadeiro também através dos patrimônios que o bairro tem, como a Capela de Inhaíba, como o Casarão de Brigadeiro Tobias. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Qual a importância de se preservar essa memória? Não é à toa que nesta edição do livro tenha, logo na capa, o Casarão de Brigadeiro Tobias como símbolo não só do bairro de Brigadeiro Tobias, mas como um símbolo histórico da nossa cidade, já que é um dos prédios mais antigos que a cidade de Sorocaba tem. E o bairro de Brigadeiro Tobias vem esse nome de Rafael Tobias de Aguiar, que era conhecido como Brigadeiro Tobias, daí que houve essa homenagem a Rafael Tobias, colocando o nome dele no bairro. E esse prédio, ele tem essa história, que pertenceu à família de Rafael Tobias, todo esse prédio, que na verdade hoje é um parque, uma luta das primeiras minhas para poder voltar a funcionar como parque, que foi fechado há 20 anos, para uma reforma. Houve uma reforma através da Lei Rouanet, em parceria com a Vioeste, que fez essa reforma, mas nós precisamos mais, precisamos avançar nesse contexto aí para poder colocar banheiros no casarão e deixar viva para que as pessoas possam vir olhar essa história tão importante. Eu até dei uma sugestão ao prefeito, porque infelizmente o acervo que tinha, que lembrava toda a parte de armamento que Rafael Tobias usava com todo o seu pessoal, e isso é legal para as crianças verem como é que era isso aí na época dele. Você fala sobre o casarão também no seu livro? Então, não, o casarão é esse assunto que eu estou dizendo. Tá. O casarão é assim, eu sugeri para que tivesse então, pelo menos algumas telas. A criançada hoje tem uma familiaridade muito grande com a tecnologia. Tela touchscreen, a pessoa vem, toca na tela para poder conhecer a história em algumas salas do casarão, já que não tem nem a réplica desses armamentos. O que nós, quando era criança, nós gostávamos muito, porque íamos lá conhecer e viver essa história de um tão importante político como Rafael Tobias de Aguiar, que foi até presidente da província, né? Ele foi o governador na sua época. Então, e essa história também os alunos vão poder, os estudantes que tiverem acesso ao seu livro vão poder também conhecer. Inclusive é legal que o livro é bem resumido, né? As histórias são fáceis de ler, são curtas, né? Os capítulos não são... E tem de propósito isso, porque às vezes nós sabemos que no Brasil o hábito de leitura precisa se melhorar muito. Então um livro curto, o professor pode dar como pesquisa, a própria pessoa conhece a história do próprio bairro. No bairro de Inhaíba, lá tem uma escola, as crianças do bairro de Inhaíba, que moram lá, não sabiam da história da Capela de Inhaíba, que foi feita por um dos mais importantes arquitetos do nosso país, que foi Ramos de Azevedo. Ele é que construiu aquela capela, tinha propriedade lá nesse local. Ele tinha um grau de parentesco também com Santos Dumont, pai da aviação, que ia nesse local. No próprio bairro de Inhaíba, no livro conta uma passagem que Dom Pedro II, ao vir para Sorocaba, passou e esteve em Inhaíba. Fiz a referência no outro livro. José Aleixo, irmão, se não me engano, que conta essa passagem. Isso eu encontrei através das pesquisas. Isso tudo é importante, porque você vê, se Dom Pedro II já esteve em Inhaíba, num momento em que nem tinha essa população, mas alguém já morava lá. Sim. Eles pararam lá, né? Então, isso vai montando uma história. E é um lugar super agradável, né? Turístico pode ser, inclusive, ser explorado turisticamente. Essa capela, o casarão, Brigadeiro Tobias é um lugar agradável. E com essas histórias, esses locais que você está descrevendo aqui, isso pode também, de repente, servir para alguém como um guia, contar as histórias da cidade, do bairro. É preciso que só se invista, faça um projeto ali, porque isso pode ser resgatado. É verdade. Lá no bairro de Inhaíba tem a capela de Inhaíba, e em volta da capela tem um contexto histórico que todo esse... eu já fiz algumas vezes um passeio cultural, nós chamamos Caminhando pela História. É uma vocação que eu tenho de vontade de poder explicar para as pessoas a sua própria história, pessoas do bairro, às vezes algumas pessoas de fora. Recentemente eu fiz esse passeio com 40 alunos da escola, mostrando para eles a história. Então nessa capela, não só a capela que tem um contexto interessante, histórico, mas também próximo da capela tinha uma vila que
foi criada para funcionário de uma fábrica de cal que também tem no local. Hoje está no meio do mato lá, mas a gente tem acesso a ela. Chegando lá, você mostra a fábrica de cal que fazia cal para exportação e tal, e a gente explica toda essa história. E que ali que começou o bairro de Inhaíba, era mais populoso nessa época do que o bairro de Brigadeiro Tobias. Então, o jovem, e o professor depois usa isso como matéria na escola, aquela é a origem do bairro. E ali, a vila, ela só existe ruínas. Porque antigamente o povo tinha o costume de tirar as suas casas, quando eles mudavam, retirava os tijolos e levava para outra propriedade dele. E aí você encontra lá alguns tijolos derrubados desde essa época. Então tá ali para contar a história. Isso é curioso, as crianças gostam, é um passeio numa mata. Murilo, eu acho que você vai virar historiador de Brigadeiro Tobias. Sabe toda a história do bairro. Quando eu for mais velhinho, os alunos da escola vão bater na minha casa, vão perguntar um pouco. Não, mas você já pode ir nas escolas fazer palestras, divulgar o seu livro lá, explicar para os estudantes. A gente vai continuar a nossa conversa daqui a pouco, no próximo bloco. O Comissões em Debate volta daqui a pouco. A Prefeitura de Sorocaba e o SAI estão preparados para que uma água de qualidade chegue até você. 5 novos reservatórios foram implantados na cidade. A estação de tratamento do Cerrado foi modernizada. O novo anel adutor na Zona Norte foi concluído, além de outro de distribuição na Zona Sul. Também estão em andamento os projetos para ampliação e criação de novas estações de tratamento. Mas você também precisa fazer a sua parte. Feche sua torneira, abra sua mente. Essa é a Consciência Azul. Comissões em Debate de volta, nosso terceiro bloco e o convidado de hoje, Muride Brigadeiro, do PRP. Nós já falamos sobre o seu livro, Histórias do Bairro Brigadeiro Tobias, falamos sobre a sua ligação com os pontos históricos, com a história do bairro, resgate da memória, né, que é um bairro muito importante, inclusive com passagens, com personagens da história do país. E você, chegando agora ao seu trabalho na Câmara Municipal, Muri, você é presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia da Casa. Por que esse assunto, esse tema atrai você? Também pela minha formação, né? Primeiro, aqui eu devo um agradecimento aos vereadores, porque já é o segundo ano que eu estou como presidente da comissão. E isso me dá a oportunidade de poder ver algumas situações que estão acontecendo, até mesmo fora do nosso país, e propor para, quem sabe, a gente ter um avanço acompanhando o parque tecnológico que existe com esse propósito. Nós sabemos que no mundo, onde tem parque tecnológico, não é à toa, é porque é necessário para que as tecnologias de ponta estejam nas empresas, as empresas saiam na frente dessa maneira. Mas a minha vocação também, eu tenho formação em informática, sou formado em técnico em processamento de dados. E isso já me atraía bastante. Por conhecer a parte da informática, eu até pedi para que fosse, fui apoiado pelos vereadores e estou na Comissão de Ciência e Tecnologia. Até eu fiz um projeto de lei que foi aprovado aqui na casa, instituindo a Semana Municipal de Ciência e Tecnologia, agregado com a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que é uma forma de poder difundir melhor, se falar mais, fazer mais debates sobre a tecnologia, para estimular também os nossos jovens, né, para poder eles terem esse interesse para esse tema. Aliás, isso é uma coisa que estimula sempre o jovem movido à tecnologia, né? Ainda mais hoje em dia, né? Você vê as crianças, eles dão show na gente, já nasce com isso. Então, nós temos que fazer esse estímulo, né, de ciência e tecnologia, é o futuro. Então, nós temos que apoiar, criar mecanismos. A ideia da semana é isso, que o governo municipal abraça essa ideia para poder gerar maiores debates, palestras, workshops e uma sugestão minha, poderia ser até em qualquer outro local, no próprio Parque Tecnológico, onde lá as crianças podem conhecer mais e ter interesse por isso, né? E ter novos cientistas da nossa cidade para melhorar a nossa cidade e às vezes fazer tecnologia para melhorar o país e o mundo, como hoje acontece com frequência. E Sorocaba precisa, inclusive, em relação ao tratamento dos resíduos, né, do lixo doméstico. Isso vai ser, acho que é o caminho, está caminhando para isso, né? Também. A Câmara está fazendo uma série de debates, conhecendo empresas, para sugerir à Prefeitura também, que, em conjunto com a Prefeitura, com alguns secretários, né, para mostrar quais são as tecnologias hoje disponíveis no mercado e quais podem ser adaptadas e aproveitadas por Sorocaba, porque é uma tendência mundial isso, né, o tratamento do lixo, transformar em energia. Eu tenho acompanhado de perto essa situação, é
uma bandeira do vereador Gessé, e toda vez que ele me convidou, e foram todas as vezes que houve a reunião, ele convidou os vereadores, eu participei também, e fiquei impressionado positivamente o quanto tem empresas trabalhando com alta tecnologia para melhorar essa situação do lixo e não ter o padrão E ainda dá antigo. dinheiro, né? Ainda dá dinheiro e é tão beneficia tanto a nossa cidade que acredito que até o ano que vem teremos um bom avanço nessa questão do lixo da nossa cidade, pelo empenho dos vereadores aqui da casa. O prefeito municipal está procurando fazer isso também, achar uma solução melhor, um destino melhor, até quem sabe mais barato para a nossa cidade, e quem ganha com essa população, porque sobra recurso para investir em outros lugares. Não é? Murilo, eu falei dos seus pais, agora eu esqueci de falar que você é casado e tem 2 filhos. Eu quero que você mande um recado para os seus filhos aí, fale dos 2 aí. A gente não citou os 2. Eu tenho 2 filhos, tenho o Túlio, de 8 anos, e o Thales, de 2 anos. São 2 menininhos abençoados, 2 presentes que Deus me deu, e são o que move, né? Os nossos filhos é o que move a gente, o que faz com que a gente tenha mais motivação para poder trabalhar, futuro, né? Poder dar exemplo deixar um a ele. futuro melhor. É verdade. Ele vai ver em algum momento, um beijo, filho. O Thales ainda não entende, o menorzinho, mas tá dado ele está esperto, acho que ele já entende, viu? E vamos falar da Comissão de Agricultura e Abastecimento. Você que vem da área rural, eu vejo o seu esforço, porque para incentivar as pessoas a permanecerem lá. Senão, é claro que é muito mais fácil vir para onde tem mais estrutura. Vir para a cidade, como é que fica então a situação? E quem que vai plantar? E mesmo as pessoas que moram lá e têm suas propriedades rurais, não é? Eu acho que a comissão, nesse caso de agricultura e abastecimento, também pode ajudar. Isso é um outro problema que eu quis pontuar, mesmo sem saber até onde eu poderia ajudar esse pessoal dessa região mais retirada da cidade, as áreas rurais. Estava falando agora há pouco da questão do esgoto. Tem 4 áreas diferentes em Brigadeiro que estão acontecendo o esgoto. Isso significa que teve todo um trabalho antes. Que era uma preocupação grande sua. De avanço que eu gostaria muito que acontecesse para beneficiar essas famílias, que na verdade mais de 200 famílias estão sendo beneficiadas. Então isso me dá um orgulho muito grande, conseguir pontuar isso e a tempo ter feito esse resultado, que significa que foram desapropriadas algumas áreas. Isso vai na justiça, demora 1 ano, tem que ter a verba, tem que ter um bom relacionamento e conversar para que isso seja cumprido. Então tem acontecido essa questão do esgoto. Mas é definitivo também, né? E melhora a qualidade de vida e a saúde. Na questão rural também, mas na questão rural eu não tinha quase nada assim para poder oferecer a eles quando eu cheguei aqui. Até porque pela minha formação, eu fui um candidato na primeira vez e fui eleito. Então eu não tive uma preparação política, um conhecimento político para poder estar aqui atuando da melhor forma possível. O que eu tenho é dedicação, faço o meu melhor, faço com amor. Eu acho que não só na política, mas no que você faz na sua vida, você tem que ter, acho assim, tem que levar como missão. Então eu tive como uma das preocupações grandes chegar nessas pessoas. Descobri que não só no Brasil, como fora do país, a juventude que está chegando agora, eles estão não querendo ficar mais no campo. E nós temos uma área grande rural no bairro de Brigadeiro. E aí, muitas vezes, é querer ver outros horizontes, mas outras vezes também é por achar que não tem caminhos para ele. Que o pai já não está conseguindo mais, mas é muitas vezes falta de educação, falta de um preparo. Muitas vezes a pessoa sai da terra porque ele diz que a terra não presta, mas na verdade é porque a terra ela não é cuidada como deve ser. E por isso nós fizemos um contato com a Secretaria de Turismo da cidade, um contato com a Secretaria, com o Sindicato Rural, que tem essa função, e levamos o sindicato lá na área rural e temos vários resultados. Teve curso de turismo rural, teve algumas propriedades, teve alguns cursos como manejo de leite, de plantação, derivados do leite, para a pessoa poder gerar uma renda e ficar no campo, né? E a família participou. Teve um jovem de 19 anos participou com esse interesse de melhorar a sua visão. E o curso de turismo rural é um curso extenso. E dentro do curso ele explica todo o processo que a pessoa pode fazer e escolher dentro da propriedade sem precisar sair, que ela possa gerar renda e ficar ali. Isso quem ganha é o bairro, é o local, a pessoa não precisa sair da onde ela tem origem, às vezes ela não quer, ela sai como se ela acha que não tem opção. Então eu fico muito feliz porque estamos tendo resultado, tem várias propriedades fazendo almoço, tem uma propriedade lá que faz almoço, você paga esse almoço junto com um passeio a cavalo. Então estamos levando as pessoas ao rural. As pessoas vêm na cidade e não acham um lugar legal. Se ela soubesse que tem um lugar desse e já tem alguns em Brigadeiro. Passar um domingo com a família, isso, é do lado, lá, né? É do lado então, aqui. Isso é legal, é melhor para o bairro, o dinheiro da cidade fica na cidade, gera emprego no próprio bairro.
E isso é um avanço muito importante na questão rural. Então eu fico feliz porque tem avançado bastante isso também. Muri, tem um assunto, você falou em dedicação, em amor, eu lembrei que tem gente que não sabe, mas a casa do Muri, lá em Brigadeiro, é um cinema também. Ele coloca lá, improvisa um telão, a criançada senta lá no terraço dele, e ele coloca filmes para a comunidade, né, para distrair as crianças. Faz tempo que ele faz isso, ele nem gosta que fale muito, mas eu vou falar porque é bem interessante. Faz pipoca para a criançada e reúne todas essas crianças lá. E é uma coisa saudável, simples, e são momentos que eles não vão esquecer, né? Explica para a gente direitinho como é que é. Como é que você faz? Que filmes você escolhe? É verdade. E assim, você falou em questão de saudável, né? Culturalmente, né? Eu, quando era pequeno, eu não tinha nem televisão na minha casa. Não sou tão velho assim, né? Mas eu não tinha TV na minha casa. Muito menos você ia até um cinema. E as em periferias, eles não têm esse acesso. Não é de costume, nem é cultural, né? Então nós fazemos esse projeto para chegar até eles e dar um momento diferente. Uns que eu fiz ainda dentro do meu mandato, uma vez eu fui numa área, nós chamamos de Escadaria da Vila Astúrias, também conhecida como Favelinha da Vila Astúrias. Não gosto desse termo, eu prefiro utilizar a escadaria da Vila Astúrias. Nesse local, a gente estava programado para fazer um cinema e, algumas semanas antes da data, uma pessoa matou outra martelada. Porque é a vivência dessas pessoas, é a realidade lá, ou é o tráfico, ou é morte. E nós pensamos muito, vamos cancelar, não vamos mais, lá o ambiente está pesado, mas isso me fortaleceu aí. A esquecer um pouco desse ambiente pesado, a dar oportunidade para eles, e eu faço assim de propósito. Assim, nós fomos lá e eu sempre passo uma mensagem, não só minha, não sou melhor do que ninguém, mas eu nasci no mesmo bairro, sobre as mesmas circunstâncias. Eu tenho colegas que até hoje estão presos por tráfico. Eu vi colegas que eram da minha escola, da minha classe, virarem bandidos, virarem traficantes. E uma das coisas que mais me fez entrar na política foi questionar por quê. Por que as pessoas são do bem, vão aprendendo a ser do mal, a ter o ódio e usar sua inteligência para o ruim? Essa vocação foi o que mais me empurrou. E eu não esqueço disso, eu sempre olho para trás. Então, antes do filme, você conversa com aquelas crianças, passa uma mensagem. Sempre dou uma mensagem. E como é que é o cinema improvisado lá? Como é que você faz? Nós temos um projetor e projeta às vezes na parede, projeta no muro. A gente às vezes... Tira um lençol, o que tiver. E às vezes eu dou dicas através de folhetos sobre a boa alimentação, o quanto mal faz um refrigerante. Às vezes a pessoa dá refrigerante torto direito todo dia, até de manhã para a criança, acha que a criança gosta, aquilo é bom, mas tem a ignorância, ela não tem essa informação. Mas o atrativo é o cineminha, né? E a pipoca. É uma forma de pescar eles e não passar batido. Então, é um alimento cultural e a gente explica também, às vezes, como é importante escovar o dente. Essas coisas, nunca passa batido, a intenção é essa. E tem uma forma também que é uma maneira legal de estar próximo às pessoas e você vê o brilho, o sorriso das crianças, é muito legal. Muri, gostoso. Foi uma satisfação recebê-lo aqui, poder mostrar o seu livro, Histórias do Brasil, Brigadeiro Tobias, ver a sua preocupação, né, um parlamentar jovem e um jovem parlamentar, com a cultura, com a história, com o seu bairro, com as suas crianças, com o futuro delas, não só dos seus filhos. E a gente espera que você tenha sucesso aí na sua jornada. Tá, legal. Não sei se eu tenho tempo de dizer uma coisa. Pode falar. Que eu gostaria de aproveitar essa oportunidade de dizer de um projeto que eu estou propondo aqui na casa, um projeto de lei, chama Terminal Saudável. O Terminal Saudável nada mais é do que uma possibilidade de ter uma banca ou coisa parecida nos terminais, já que toda a população passa pelo terminal. É um último projeto meu, que é estimular a boa alimentação. A pessoa está ali, em vez de tomar um refrigerante, comer um salgadinho, ela pode comer uma fruta. Porque então, geralmente tem o salgadinho, a coxinha está lá, né? E a possibilidade, ao menos, de alimentação saudável uma fruta, se tiver acesso, né? Lutar para que esse projeto dê certo e ajude essas pessoas. Eu acredito todas que vai ter gente interessada em vender as frutas lá, né? Tem todo um processo, vamos começar esse debate aqui na casa. E vamos torcer para que dê certo, então. Muito obrigada pela sua presença. Eu também agradeço, obrigada a oportunidade também. O Comissões em Debate de hoje fica por aqui. Até o próximo encontro.